8 de setembro de 2017. Após sair atrás do placar, Cruzeiro aproveita a falha do goleiro Thiago e deixa a decisão da Copa do Brasil aberta. Corinthians ganha um problema de última hora para o clássico. Guilherme Arana deixa o treinamento antes do término e passa a ser dúvida para o próximo domingo. Nilmar aparece no CT com conjuntivite e vai desfalcar o Santos no clássico de domingo contra o Corinthians. O jogador pode ficar de fora também da partida de quarta-feira pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Dorival mantém mistério na zaga e esconde o substituto do suspenso Arboleda para duelo contra a Ponte. Cuca sinaliza perdão a Felipe Melo e abre possibilidade de jogador voltar a atuar ainda neste ano. E ainda, os bastidores da peça do Flávio Prado e a opinião das ruas sobre o clássico entre Santos e Corinthians. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do clássico paulista, que promete agitar a rodada no final de semana do Brasileirão. Terceiro colocado com 38 pontos, o Santos recebe o todo-poderoso Timão, líder da competição com 50. Por maior que seja a distância entre Santos e Corinthians na tabela, 12 pontos, o jogo deste domingo pode reacender a briga pelo título. Uma vitória do Peixe no clássico, somada a um bom resultado do Grêmio contra o Vasco, praticamente tira a gordura que o Timão criou no primeiro turno. Vamos jogar na casa do adversário, onde a gente sabe que lá sempre foi muito difícil de jogar. Mas a nossa equipe está bem preparada, sabemos desse regulamento também, né, onde tem essa diferença de pontos, onde é importante nós mantê-la ou aumentá-la também, que é um confronto direto dentro do campeonato. A parada no campeonato por conta das datas FIFA beneficiou o Corinthians, que deverá jogar com o time ideal na Vila Belmiro. Guilherme Arana acelerou a recuperação e tem tudo para retornar à lateral esquerda. Neste domingo, o Corinthians tem mais uma chance de encurtar a competição. Basta saber se as duas derrotas recentes e os possíveis atrasos no pagamento mexeram com a cabeça dos jogadores. No Santos, o discurso é o de vencer o clássico para manter as chances de título. Uma derrota deixaria o Peixe a 15 pontos do líder, diferença muito grande para ser tirada nas rodadas que faltam. A gente sabe que se perder ou empatando mesmo, fica muito difícil depois de se chegar no Corinthians. Então pra gente é uma decisão mesmo, porque ganhando esse jogo a gente fica 9 pontos, né? E pelo segundo turno que eles estão fazendo, dá para acreditar sim. Então a gente tem que entrar lá como se fosse o último jogo da nossa vida, tentar diminuir essa diferença de ponto para a gente ver lá na frente o que pode acontecer. Gustavo Henrique, por sinal, será novidade na equipe de Levir Coupe. Recém-recuperado de lesão, ele entra na vaga do suspenso David Braz. No entanto, o problema do Santos tem sido no ataque. Nos últimos 4 jogos, todos terminados em empate, apenas um gol marcado. Fato mesmo é que no duelo das duas melhores defesas do Brasileirão, a eficiência dos ataques será determinante para a definição do confronto. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. O Corinthians sempre se destacou muito mais pela solidez defensiva do que da força ofensiva. O Santos não. O Santos sempre teve um bom ataque, funcionando muito bem. E a defesa, curiosamente, foi se acertando depois da saída do Dorival Júnior. É o segundo time, né, menos vazado do campeonato, mas tem um poderio de fogo considerável, de respeito. Jogadores que podem fazer a diferença. O problema só é justamente se deparar com a defesa mais sólida do campeonato. Espero que seja um jogo de muitos gols, porque se considerarmos a eficiência defensiva, é jogo para 1-0, para 0-0, para poucas emoções do ponto de vista de gols marcados. Pode até ter, mas, digamos assim, um jogo, pode ser um jogo quente, um jogo disputado, mas em termos de oportunidades, não creio em muitas oportunidades não, Chico. Quem for mais feliz, e o Corinthians nesse caso tem o contra-ataque a favor, pode se dar bem. Celso, boa noite, minha querida Paulinha, boa noite a todos. Eu penso um pouquinho diferente de você. Esse clássico Santos e Corinthians, ele tem uma característica única, né?
ele é meio singular em relação aos outros. Qual é o problema desse clássico? Esse clássico é que o Corinthians é o maior adversário do Santos, mas o Santos não é o maior adversário do Corinthians. O maior adversário do Corinthians é o Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Mas o Santos quer, sim, sempre ganhar do Corinthians. Tanto é verdade que quando ele perde, geralmente o treinador cai. E isso já aconteceu até com o Muricy Ramalho, que foi campeão da Libertadores. E estava numa fase muito boa. Perdeu do Corinthians, perdeu um campeonato para o Corinthians, né, um campeonato paulista, se me fala a memória. E aí o que aconteceu? Caiu mesmo, tinha os dias contados. Dorival Júnior foi a mesma coisa. Se perder por falta de um, perdeu 2 vezes para o Corinthians. Então, quer dizer, é fatal essas derrotas, ou mais, hein? Até mais, se me fala a memória. Então, quer dizer, são fatais essas derrotas do Santos para o Corinthians. O resultado vai ser esse. É um clássico que interessa ganhar do Corinthians, porque os conselheiros pressionam. Só que o Santos tem um jogo com o Barcelona genérico, que é o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil, né? Lá em Barcelona, né? No Equador, no meio de semana para a Libertadores. Então, quer dizer que é um jogo em que o Santos tem que se preocupar mais do que o próprio Corinthians. Agora, o que será que o pessoal nas ruas está achando que vai dar nesse clássico? O Vinícius Rodrigues foi descobrir. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Carlos Drummond de Andrade. Mas você está perguntando, o que uma pedra tem a ver com futebol? Tem tudo a ver com futebol. Porque domingo tem clássico, Santos e Corinthians. E o Santos pode ser uma pedra no caminho corintiano, entendeu? E viemos ao MASP, o Museu de Artes de São Paulo, para saber do povo. Quem vence? É o Santos ou é o Corinthians? Então, bora lá. Eu acho que dá Santos aí na Vila Belmiro. Vamos lá, ó a treta, ó a treta. A treta foi plantada, e você? Corinthians, sem dúvida. Isso. Olha. O Santos, infelizmente, não tá numa posição muito boa, né? Tem que ser bem otimista até, mas vai ganhar essa sim, pode ter certeza. Quanto você acha que vai ser o jogo assim de placar? 10-0 pro Corinthians. Quanto? 10-0. Quanto? Vamos falar 2-0. Tá bom, mas realista. Eu acho que vai empatar esse jogo. Você acha que empata? Quanto? 1-1, 0-0? 1-1. Claro que o Corinthians vai ganhar, né? Você acha isso? Campeonato, 50 pontos, liderança absoluta. Mas perdeu pro Atlético Goianiense, velho. Não tem problema, é pra dar chance pro outro chegar um pouquinho mais perto. Domingo tem Corinthians e Santos, Santos e Corinthians na Vila. Quem ganha esse jogo, Augusto? Corinthians, irmão. É nada. Com certeza. Você acha mesmo? Quer apostar? Olha. O Corinthians vai ganhar, acho que 2-1. 2-1, sabe me dizer quem vai fazer os gols? O Jô e o Romero. E o gol do Santos? Não sei. Não sabe? Se for 2-1, um gol do João e do Romero, você ganha o prêmio de R$1 milhão. Sério? Não, brincadeira. Foi uma trollagem de leve, mas vai que acerta. Salve o tricolor paulista, amado clube. Rapidinho, é sobre futebol. Você tá uniformizada. Quem é que ganha domingo? Santos ou Corinthians, São Paulino? Nossa. Peraí, deixa eu passar aqui. Opa! Me diga, por favor, fale comigo. Quanto mais, se os dois pudessem perder, tava ótimo. São Paulino e outro São Paulino. 2 São Paulinos? É. São Paulo cai ou não cai? Não cai, não. E você? Acho que cai ou não cai? Acho que cai. E aí, meu? Quem que vai cair, quem não vai cair? Quem acerta, quem erra aí? Eu aposto R$20 que não cai. Ih, aposta feita. E aí, mano? Aposta feita, mano. Olha. Deixa eu aparecer na selfie também, vai, vamos lá. Meninas, vocês são de onde, minhas amigas? Goiânia. Sabia que era turista, tirando selfie no MASP. Pô, vem aqui, minha amiga goiana. Você torce pra algum time de futebol? Goiás. O Goiás. Time grande, alguém torce aqui? Brincadeira. Você torce pra que time, amiga? Não, também torce pro Goiás. Também torce pro Goiás? Vamos pra próxima. Goiânia, você torce pra que time? Vila. Vila Nova. Meu Deus do céu, onde eu tô? E você? Não. Não tem time, acho que ela é a melhor de todas. Vocês estão sozinhas, as 4, não? As 4. Sozinhas. Oh, aproveitem aí, hein? Fiquem à vontade aí em São Paulo aí. Vamos falar as baladas aí de São Paulo. Vamos? Tá. As 4 estão solteiras? Solteiras. As 4? As 4. Ô, pega o meu WhatsApp aí, vamos fazer um grupo aí. Posso falar com vocês rapidinho? Só uma palavrinha. O que você quer? É futebol. Vem cá, me dá um abraço então. Me dá um abraço, meu amor. Por favor, me dá um abraço. Você me dá um abraço. Futebol ela não quer falar, mas o abraço valeu a pena. E é dessa forma que encerramos nossa matéria com muito amor no coração. Tchau, tchau.
Vinícius é muito engraçado. Mas ele só está tomando negativa, viu? Só. Ontem ele convidou as pessoas para fazerem uma cambalhota coletiva. Ninguém Só quis. ele pulou. Agora ele pediu o abraço, nem abraço ele ganhou. De toco ele tá ótimo, Tá né? ótimo. E a enquete de hoje é sobre esse grande duelo da Vila Belmiro. Nós queremos saber qual será o resultado do clássico no domingão. Vence Santos, dá empate ou vence Corinthians? Acesse o site gazetesportiva.com e dê a sua participação. Mas peraí, E aí, vocês acham o quê? Aqui. Eu vou dizer para você o seguinte. Você não vai falar que vai ser 7-0 pro Corinthians, né? Mas lógico que vou falar. Vai falar? Vou Não, falar só que para é 7 a 0 saber. para o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Vai ser um jogo difícil, equilibrado, mas o Corinthians ganha de 7 a 0. Difícil, equilibrado, 7-0. 7-0? Não sei, é mero palpite só pelas circunstâncias, por tudo. Eu tô achando que vai dar Corinthians num gol de contra-ataque, tipo 1-0, coisa assim. Muito Palpite. bem. Palpite é palpite. Palpite é palpite, vamos ver depois. É. O assunto agora é a final da Copa do Brasil. No primeiro confronto, tudo igual. Flamengo e Cruzeiro empataram 1-1. O jogo de volta acontece no dia 27, no Mineirão. Veja como foi. Flamengo e Cruzeiro fizeram nessa quinta-feira a primeira partida da final da Copa do Brasil no estádio do Maracanã. Os donos da casa começaram pressionando e levaram perigo aos 26 minutos de jogo com Ilharão de cabeça. Berril aos 28 e Diego aos 37 também tentaram, mas não deram muito trabalho para o goleiro da Raposa. A resposta do Cruzeiro veio aos 12 do segundo tempo no chute a queima-roupa de Alisson. O Flamengo foi para cima, mas Fábio estava em noite inspirada e fez duas defesas difíceis no mesmo lance. Berril e William Arão pararam nas mãos do guarda-metas. A pressão rubro-negra surtiu efeito. Aos 30, Lucas Paquetá pegou o rebote após mais uma grande defesa de Fábio e colocou o Flamengo em vantagem. Mas a alegria durou pouco. 8 minutos mais tarde, Hudson arriscou de fora da área, Thiago espalmou e Arrascaeta apareceu livre para deixar tudo igual no Maracanã. E foi isso, 1-1 no placar final. E um placar que, claro, mantém aberta a decisão da Copa do Brasil, mas foi melhor para o Cruzeiro, né? Por causa do gol marcado fora, um novo empate em 0-0, garante o título da equipe mineira. E convenhamos que, né, não é uma vantagem, mas é uma vantagem, é alguma coisa a mais. Ter feito um gol no Rio e não ter perdido o jogo, sabe, dá facilita um pouco mais para o Cruzeiro que joga em casa. Olha, meu querido Flamengo vai ser obrigado de qualquer maneira, Chico, a fazer um gol lá em Minas. Então, esse que é o problema, porque o Cruzeiro é bem concentrado, é um time bem compactado. Muito fechado, é um time que é difícil você ver falhas na defesa, falhas na marcação da entrada da área. E eu vou te contar uma coisa, ontem, quando esse gol do Ilharão ficou na dúvida, depois foi anulado, né? Mas deu aquela confusão. O cara fez o gol com a mão, cara. Estava impedido e fez o gol com o braço. Ele matou a bola no peito, correu no braço e ele tocou para dentro do gol. Sorte que o juiz deu um impedimento antes disso. Agora, teve comentarista de televisão dizendo que não foi nada. A bola... Não, pera um pouquinho agora. Você mata a bola aqui no peito e ela escorre pelo seu braço, é falta. Lógico que é falta. Você está arrumando a bola para chutar. E o cara disse que não foi. Então tem gente que precisa voltar para a escola apesar da idade. Né? Eu, por exemplo, adoro estudar. Não tenho o menor preconceito de pegar livros aí do Enem e dar uma espiada, porque ali tem muita coisa resumida que é bom você lembrar, né, que você estudou. Então tem árbitro de futebol que precisa fazer isso com as 17 regras. Dá uma espiadinha lá, dá uma olhada antes de falar, né? Aí o cara pode isso, pode aquilo. Não, tá sério, calma, ninguém é dono da verdade. E vou dizer uma coisa para você, foi um péssimo resultado do Flamengo. O jogo foi chato. O jogo foi amarrado. Eu disse para você aqui que o jogo ia ser chato. O jogo foi amarrado, não teve chances de gol nenhuma. E o goleiro do Flamengo, hein? O goleiro do Flamengo foi a mãe do ano até hoje. A maior falha que eu vi de goleiro até hoje foi a dele. Olha aí, a mãe do ano. E atenção!
Atenção, porque as inscrições estão abertas para a 93ª edição da São Silvestre. Para fazer o cadastro, é só acessar o site gazetesportiva.com e lá seguir os passos necessários. Lembrando que as vagas são limitadas, 30 mil pessoas, e já tem muita gente querendo participar da prova de rua mais famosa do Brasil. Então, não perca tempo, vai lá e se inscreve. Muito bem. E ontem rolou aqui na Gazeta a peça Dois Santos, Dois Nem Tanto, estrelada por Flávio Prado, Bruno Prado, Vampeta e Sérgio Sampaio. E o repórter Vinícius Rodrigues foi conferir os bastidores do espetáculo. Quatro homens e um segredo. Brincadeira. 4 homens e muitas histórias futebolísticas para se contar. Flávio Prado, Bruno Prado, Vampeta e César Sampaio juntos num palco. Será que são atores? Não são atores. São 2 jornalistas e 2 ex-jogadores contando causos e mais causos e mais causos sobre o mundo do futebol. Bora comigo? Vamos lá. Vim aí ver se eles vão denegrir muito a nossa imagem, né? Porque conversa de bastidores fica nos bastidores e aqui eles vão começar a expor. Então a gente veio aqui dar uma olhada, ver se vão falar alguma coisa aí comprometedora da gente. Flávio tem muitas histórias, o Vampeta, desde a época de cobertura do Corinthians. Mas são histórias que é bom a gente não falar, deixa que, se eles quiserem, eles que falem lá, né? Eu vi um pouquinho, o Flávio Prado me mandou até um videozinho do ensaio, né? Uma partezinha do ensaio, tá muito engraçado. Eu acho que o pessoal vai se divertir bastante. E Vampeta e César Sampaio, o que eles têm de história não é brincadeira, né? Aqui nos bastidores do Teatro Gazeta, os meninos. Desce a escada aí, Claudinei, chega aí. Flávio Prado, Lineu Silva, vem aqui, meu parceiro, tudo bem? Agora eu virei Lineu mesmo, né? Virou ator também, cara? Que história é essa? Isso aqui nós vamos fazer o que a gente faz lá em cima, eu, você, todos nós. Vamos falar de futebol, entrevistar os jogadores, só que num ritmo mais de sacanagem. Com plateia. Com plateia. Esse é o pepininho. E parece que muita plateia, né? Você é santo ou você nem tanto? Na peça eu tô como santo. Você é o santo? É, um dos santos, eu e Sampaio. E o que esperar dessa resenha aí, desse espetáculo com o Vampeta, com o Sampaio, com o seu pai? Ah, eu acho que vai ser bem legal. Acho que vai ser uma coisa descontraída, legal, leve. Realmente a parte, o teatro cheio, eu não sei muito bem como vai ser, né? Por enquanto, tô bem tranquilo aqui. Que a gente vai fazer o que a gente faz normalmente, né? Bater papo com o jogador, uma espécie de uma entrevista, só que descontraída, contando história. O que esperar essa estreia de vocês como atores aí no palco? Qual que é essa história, velho? Deixa eu só começar, pelo menos no horário eu já tô, né? Então vai dar certo. Chegou no horário? Mas já tava todo mundo caindo. Eu falei, mas a parada é 9, será que eu cheguei atrasado? Vai se soltar no palco? Como é que vai funcionar pra você, meu velho? Cara, aí o Antônio Pitanga, o pai da Camila Pai de Camila Pitanga? Tô rindo muito com esses caras aí, cara. Na verdade, eu fui mais resistente aí na ideia de, teatro, o grau de exposição, assim, a gente fica meio... Mas confesso que os ensaios eu tenho, a gente tá rindo muito, tá sendo muito legal e espero que quem vem aí possa se divertir bastante, né? E saber o making off da bola. Tô sendo criticado já lá na Bahia. O pessoal, você tem um cine teatro mais antigo da América Latina e vai estrear em São Paulo, né? Aqui de calma, que a temporada a gente vai abrir pro Brasil todo. Temporada? Fiquei sabendo agora. Temporada. Tá preparado pra temporada, Sampaio? Fiquei sabendo essa aí foi furo de reportagem mesmo. Bomba! Temporada do 2 Nem Santos e 2 Nem Tanto aqui no espelho. Sacanagem, mano. Aí, eu já me tremei. Você hoje tem o cinema, você tem um monte de coisa e tal. Tá passando Rambo 1 lá. É? Tá atualizado a programação, tá atualizado. Você precisa ir lá dar uma... Tá bem atual. Titanic pra... Rambo 1, louco. Titanic pra passar lá, tá querendo ver esse tufão que tá dentro de Miami, pra ver se tem algum barco pra cá. Gente, olha que bacana, né? Parabéns ao Flávio, parabéns ao Bruno, parabéns ao César Sampaio, parabéns ao Vampeta. Quase 400 pessoas estiveram aí no teatro, lotaram o teatro, deram risada e quiseram saber as coisas do Vampeta e dos jornalistas também. E isso é uma prova de que nem tudo é como, né, a TV brasileira às vezes faz.
né? O povo gosta de bate-papo, gosta de saber bastidor, gosta de assistir teatro, gosta de ver gente famosa, ex-jogador de futebol, que todos aí foram campeões, todos aí ganharam títulos sul-americanos, internacionais. Então, é muito legal o Vampeta e o César Sampaio contarem entrevistados por 2 jornalistas. Então, é uma prova de que o jornalismo não é só informação e matéria, né? É também bate-papo, é também entrevista, é também o cara revelar um pouco da vida dele, um cara famoso revelar um pouco da vida dele. Então, esse programa aí do Flávio, esse programa do Flávio, que não é nem uma peça de teatro, né? Mas é a própria vida, é a vida que o cara fez, é contar a história dele, né? Isso é bacana. E como diria o Alberto Helena Júnior, o nosso querido mestre, o jornalista é o quê? É um contador de história. Antes de mais nada, tem que saber contar uma história. E foi o que o Flávio está fazendo nesse espetáculo, junto com esses parceiros. Parabéns, Flávio. É isso aí. E domingão tem mesa redonda Futebol Debate ao vivo a partir das 9 da noite. E estarão em nossos estúdios o jornalista Luciano Faccioli, santista fanático, e também o conselheiro corintiano Antônio Roque Cittadini, para a gente falar muito lá do clássico na Vila Belmiro. Então, lembrando, domingão a partir das 9 horas, imperdível, não é? Você vai estar aqui comigo, né, Chico? É lógico, vou estar aí com você, Paulinha. E olha, hein, vou dizer uma coisa para você. Vou tirar um sarro do Faccioli se o Santos perder. E o Cittadini vem babando com novidades sobre a próxima eleição do Corinthians, hein? Já tem pesquisas lá no Parque São Jorge de Idão como ele o vitorioso. Exatamente contra o André Sanches, que é o candidato da atual situação. Então, nem tudo está definido no bastidor do Corinthians. Então você não pode perder esse programa, você que é corintiano, porque vai depender, se Cittadini vai falar do estádio, se Cittadini vai falar da dívida do estádio, vai falar da Lava Jato no Corinthians, vai falar uma porção de coisa que eu acho que o corintiano devia assistir, que vai ser muito legal. E o Luciano Faccioli, lógico, né? Nosso querido Luciano Faccioli, grande figura, como repórter na Jovem Pan e hoje é um sucesso como apresentador. Então vai ser um programa muito legal e muito bacana. E agora há pouco acabou o duelo entre Paris Saint-Germain e Metz pela 5ª rodada no campeonato francês. E na primeira partida, já contando com a dupla Neymar e Mbappé, que eu sempre tenho dificuldade de falar, eles juntos, o PSG atropelou o time adversário, mesmo jogando na casa do rival. Cavani por 2 vezes, Neymar, Mbappé e Lucas Moura marcaram os gols da goleada por 5-1. Com triunfo, o time de Paris segue 100% no campeonato, com 5 vitórias em 5 partidas. Para maiores informações, acesse o site gazetesportiva.com. Ô Paulinha, deixa eu só falar uma coisa, eu assisti esse jogo e foi gozado que, na verdade, quem brilhou foi o Cavani, né? Eu também achei. O Cavani fez fez 2 gols bonitos. O primeiro foi de grande oportunismo. O primeiro, então, era para o Mbappé fazer o gol, mas ele se antecipou ao Mbappé e fez. Agora, todo mundo fez um golzinho, né? Esse Paris Saint-Germain entrosado, Celso, vai dar trabalho. Porque até o Lucas entrou e fez o gol. O Lucas que estava até aqui ainda estão jogando contra ninguém, né? Campeonato francês, espera aí, mas é assim que se acerta o time. Só para dizer a verdade, só para lembrá-lo, meu querido Celso Cardoso, que o Tele Santana pegou o São Paulo na 2ª divisão do Campeonato Paulista, montou o time na 2ª divisão, foi campeão em cima do Corinthians porque fizeram uma mutreta naquele ano, que era para o Corinthians ganhar o título, mas fizeram uma mutreta e fizeram campeão da primeira se cruzar com o campeão da segunda. Com o campeão da segunda. Aí foram comprar o Raí, e o Raí jogou, quer dizer, estava armado para o São Paulo e o São Paulo ganhou. Mas foi ali que o Tele Santana montou, jogando a 2ª divisão. O campeão que faturou tudo, depois virou um bicho-papão, que foi o São Paulo. Então, não é assim não. Então, os caras estão pegando adversário fraco, mas estão se entrosando. A hora que chegar para pegar um Bayern de Munique, ou pegar um Barcelona, pegar um Real Madrid, vão dar trabalho. Bom, vamos voltar para o Brasil. Confira agora como vai ser a 23ª rodada do Brasileirão. 3 partidas acontecem amanhã. Atlético Mineiro e Palmeiras jogam às 4 da tarde na Arena Independência. O Vasco recebe o Grêmio às 6 horas e em São Januário. E às 7 da noite o São Paulo enfrenta a Ponte Preta no Morumbi. No domingo, às 11 horas, o Atlético Paranaense joga com o Curitiba na Arena da Baixada. Às 4 horas tem
Santos e Corinthians na Vila Belmiro, Sport e Avaí no Recife e Vitória e Fluminense em Salvador. Botafogo e Flamengo fazem o duelo carioca às 7 horas no Engenhão. No mesmo horário, a Chapecoense recebe o Cruzeiro em Chapecó. Fechando a rodada, o Atlético Goianiense e Bahia jogam às 8 horas no Estádio Olímpico em Goiânia. Estão esperando o que daí? Dessa rodada? Olha, estão esperando, eu acho, que uma reação de quem está lá embaixo, né? E a confirmação de quem está lá em cima, né? Que até agora não aconteceu. Na verdade, nessas 3 rodadas aí tivemos resultados surpreendentes. E espero que agora tudo volte ao normal, hein, Sérgio? Mas acho que o principal jogo mesmo é Santos e Corinthians, porque interessa para muita gente, não só o Santos. Não interessa o Palmeiras, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que pega o Galo, interessa a Flamengo, interessa a Grêmio, o próprio Santos. Quer dizer, derrotar o Corinthians é manter o campeonato vivo. O Corinthians é o time a ser batido. Exatamente isso. E como acabamos de ver, amanhã no Independência, o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras. Pensando nessa partida, o Galo se apega ao ótimo retrospecto recente contra o Verdão, já que há 12 partidas a equipe mineira não sabe o que é perder para o palmeirense. Isso é perigoso para quem fica muito tempo ganhando. Isso é extremamente perigoso, porque cada jogo é uma história, cada jogo tem participação de personagens diferentes. Desses 12 jogos já deve ter passado aqui muitos treinadores, jogadores diferentes. E isso só motiva mais quem entrar contra o tabu contrário. Em relação ao Palmeiras, é um time com jogadores de um nível muito alto, são inteligentes, são jogadores que percebem muito espaço. É um time bem treinado, é um elenco que tem recursos importantes, mas que também, do outro lado aqui, tem um time com a mesma qualidade, com o mesmo... também tentando se achar em termos de conjunto, que tem demonstrado, tem dado resposta nos últimos jogos, que tem evoluído, e eu acho que vai ser um bom jogo. Já no Palmeiras, quem falou na véspera da partida foi o técnico Cuca. Porém, o duelo contra o Atlético Mineiro acabou ficando em segundo plano, já que o principal assunto da coletiva ficou novamente em cima de Felipe Melo. Acompanhe na reportagem de Vinícius Rodrigues. A gente tem uma vida só. Não adianta se ficar com mágoa, com coisinha assim, que isso aí não leva a nada. A frase é reflexo da relação Cuca-Felipe Melo, que essa semana foi reintegrado ao elenco. Mas, na prática, o Pitbull ainda participa só do bobinho com a equipe. Depois, isolamento total ao meio-campista e trabalho específico para recuperar o tempo perdido nesse período afastado. Felipe reconheceu os seus erros, né? Como qualquer outro ser humano erra, tem o direito de se recuperar, e isso que está sendo dado para ele aqui, sem mágoa nenhuma de minha parte, está reintegrado. Não existe meio reintegrado, não adianta vir aqui... Ele está reintegrado para treinar ali e não pode fazer isso. Ou está ou não está. Então ele está reintegrado. Agora ele está recuperando todo o tempo que ele parou. Se ele puder nos ser útil ainda ao longo desse ano, vai ser aproveitado, porque é um funcionário do clube. Já Dudu está com fome de bola. E sob os olhares atentos do presidente Maurício Gagliotti, mostra a disposição de sempre. Disposição para retornar ao time no duelo contra o Atlético Mineiro, depois de exatos 30 dias se recuperando de lesão. A questão é, Dudu titular ou Dudu reserva? Ele fez um treino coletivo, então é pouco para ele ter uma condição ideal de jogo. Ele é nosso titular, ele é nosso capitão, mas ele fica como opção gradativamente buscando o espaço dele. Durante o jogo, certamente, ele pode ser utilizado. Questão respondida e Palmeiras preparado para a difícil batalha contra o Galo Mineiro. A gente tem uma confiança grande em ir a BH e fazer um grande jogo, né? Sabendo que é muito difícil jogar com o Atlético, são raras as equipes, nós mesmos há muitos anos que não ganhamos lá, que é jogo complicado. Para o duelo de amanhã, às 16h, o técnico Cuca não contará com o atacante colombiano Borja, que disputou as eliminatórias da Copa da Rússia pela sua seleção e continua na Colômbia até domingo. Ele volta ao Brasil na segunda-feira, ganhou esse final de semana de folga.
Além dele, o Cuca também não deve ter o também atacante Roger Guedes, que sentiu uma lesão no tornozelo esquerdo na atividade hoje aqui na academia de futebol. Com isso, o Palmeiras deve enfrentar o Atlético Mineiro com Fernando Praz, Mike, Luan, Edu Dracena e Egídio, Jean e Tietê, Guerra e Moisés, Daverson e William Bigode. O técnico é Cuca. Sobre o Felipe Melo, vamos lá, vai. Cuca. Não, explica porque você está rindo. Tô rindo porque... eu admito, eu falei, eu vi o time do Palmeiras, do Palmeiras fraquinho. Fraquinho. É fraquinho. Porque o que se esperava do Palmeiras esse ano? Um super time. Não, mas também superestimaram. Né? Superestimaram. Porque se você comparar esse time aí que o Vinícius acabou de dar com aquele de 96, que era realmente um timaço, não dá, não tem comparação. Com o do ano passado. Esse time perto do ano passado é um time. Não, até que não. Tinha o Gabriel Jesus, o Moisés em grande fase, o Titi estava em grande fase, Zé Roberto estava em grande fase, Dudu estava em grande fase. Hoje ninguém está em grande fase. Está difícil. Não estamos numa boa fase. Mas desculpa atrapalhar o seu... Não. Faz sentido. Né? Realmente, comparando com aquele Palmeiras lá de 96, é fraquinho. E gastaram 115 milhões para fazer isso. Mas hoje os valores, né? Que hoje pelo amor de Deus, os valores são outros, né? Dinheiro jogado Mas fora. sobre o Felipe Melo, o Cuca, então, portanto, abriu o coração, na verdade, mostrou já que reintegrou, não adianta ficar, quer dizer, mas eu só espero que seja genuíno mesmo de ambas as partes, né? Essa é a questão. Tem lá um vaso que você colou. Está colado, dá para você colocar umas plantas, até para você beber um chá se quiser. Mas vaso quebrado é mais frágil. Então qualquer coisa pode fazer com que quebre-se novamente. Ô Celso, posso falar uma coisa para você? Pode. Esse vaso aí não foi colado com aquela cola não, que não... Né? Que não inquebrável. Esse vaso foi colado a sabão e cuspe, cara. Porque é o seguinte, ou eles faziam essa cola... ou eles remontavam esse vaso, ou iam os dois por olho da rua. Essa que foi a grande, né, ordem recebida pelos dois mancebos aí, que tiveram que se entender. Porque se não se entendesse, iam se entender no raio que os parta. Né? Porque a pressão foi tanta dos conselheiros, a pressão foi tanta da diretoria e do patrocinador, que acabaram sendo, eles foram obrigados a andar de braço dado, né? E não com dois soldados, né? Como diria parece aquelas música, brigas, né? Parece aquelas brigas de criança, né? Dá mão agora. Dá mão agora. Bem. E é gozado que os caras seguiram a risca. Até conversando de ladinho os caras estão. Então, quer dizer, é o tal negócio. Pelo menos a diretoria do Palmeiras mostrou uma coisa, que manda, né? Que tem alguém que manda. Então deve ser quem é o Gagliotti? Quem é o patrocinador? Não sei, os conselheiros. Mas pelo menos alguém chegou e falou, não senhor, vamos fazer essas pazes aí, porque os dois vão ter que ser aturados até o final do ano. Aí foram lá, colaram o vaso de qualquer jeito. Só que a asa está aqui embaixo, né? O negocinho que sai o bico. Quer dizer, o vaso virou uma xícara. Não, tem um braço. Sei lá, cara, agora vai ter que se virar. Porque se não se virar, os dois estão na rua. Essa que é a grande verdade. Eu entendo muito bem essas ordens, viu? Ave Maria, então é melhor fazer e silêncio. E em clima de festa, a Ponte Preta realizou nesta manhã o último treino antes do confronto contra São Paulo. Gilson Kleina está prestes a completar 150 partidas no comando do clube e Emerson Sheik comemora 39 anos nesta semana. E os dois estão muito animados para enfrentar o tricolor. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Na Ponte, um animado rachão marcou o último treino da equipe antes do duelo com o São Paulo. Semana de comemorações na Macaca. Gilson Kleina, pressionado por parte da torcida, vai completar, porém, 150 partidas como técnico do clube. A história que a gente já tem com a Ponte já é uma história de construção e de conquistas, né? Você vê quando nós chegamos em 2010, que nós iniciamos um trabalho, naquele momento, né? Não me lembro quanto tempo fazia que a Ponte estava no grupo de acesso, Série B. Naquele ano a gente conseguiu, né, coroar e levar o clube para a Série A, para a Elite, que é onde é o lugar da Ponte Preta. Você fazer 150 jogos é uma marca muito legal, né? O
O último clube que eu trabalhei que fiz mais de 100 jogos foi o Palmeiras também. Mas a Ponte, você fica sendo uma marca expressiva, né? Emerson Sheik também está apagando velhinhas. São 39 primaveras, justamente contra o São Paulo, clube onde iniciou a carreira. E hoje é um dos maiores rivais. Pelas declarações do atacante, isso fica bastante evidente. Em primeiro lugar, eu sou extremamente grato ao São Paulo por ter me recebido ainda criança, ter me dado a oportunidade de iniciar minha carreira como jogador de futebol. Sempre que enfrento o São Paulo, eu saio feliz, saio sorridente do campo. Espero que esse próximo sábado a gente possa novamente sair com um sorriso no rosto. O meu histórico contra eles é muito bom, né? Isso traz confiança, né? Espero que a equipe também tenha essa confiança. Todos aqui na Ponte Preta sabem que o momento do clube é delicado. Com 27 pontos e 4 à frente do São Paulo, a partida é encarada como decisiva para fugir de vez das últimas posições. É um confronto, vamos dizer assim, de 6 pontos, né? Porque a situação nossa e a situação do São Paulo é uma situação que qualquer vitória de um dos dois, principalmente a vitória nossa, nos coloca numa situação de a gente começar a armazenar gordura. Agora, um revés também coloca uma situação de alerta. E agora vamos ver como foi o último treino do tricolor na reportagem de Marina Paniza. Depois de 2 semanas de treinos, o São Paulo fez hoje o último trabalho antes da partida de amanhã contra a Ponte Preta, no estádio do Morumbi, às 7 horas da noite. Mesmo estando em penúltimo lugar no campeonato e vindo de derrota contra o Palmeiras, o técnico Dorival Júnior mostrou otimismo, falou que a equipe está melhorando nos últimos jogos, mostrou confiança para o São Paulo sair desta situação no Campeonato Nacional. Vi evolução na partida com o Palmeiras, acho que as semanas foram muito proveitosas e eu espero poder ver essa evolução a partir de amanhã com a Ponte Preta, já que foi aí, foram 2 semanas importantes e que nos deu possibilidade de treinamentos. Para a partida de amanhã contra a Macaca, Dorival Júnior mantém um mistério sobre a escalação. Algumas dúvidas persistem para o treinador. Uma delas é sobre quem seria o parceiro de zaga de Rodrigo Caio, já que Arboleda está suspenso. Dorival treinou com o uruguaio Lugano, mas nos últimos dias utilizou o recém-contratado Bruno Alves como titular. A tendência é que Bruno estreie na partida de amanhã. Outra dúvida é com relação ao meio de campo. O peruano Cueva, que inclusive defendeu a seleção peruana nas eliminatórias e retornou esta semana, não está em boa fase no tricolor e pode perder lugar para o garoto Lucas Fernandes. Mesmo assim, Dorival garantiu ter confiança na qualidade de Cueva e acredita que o jogador vai superar a má fase. Ele é um jogador diferenciado, eu confio muito no Cueva. Apenas é momentânea uma situação dele poder readquirir aquilo que ele tenha de melhor. Essa confiança é grande e ele sabe disso. Eu já demonstrei isso aí algumas vezes a ele e sei que ele sente, que ele tem também esse sentimento em relação ao momento que ele viva e as condições que ele sempre apresentou. E cabe naturalmente ao próprio trabalho dele, Cueva, para poder atingir novamente as suas melhores condições. O provável São Paulo para a partida de amanhã terá Sidão no gol, Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Edmar fechando a defesa, Petros, Jusilei, Hernanes, Marcos Guilherme, Lucas Fernandes e no comando de ataque, Lucas Prato. Os São Paulinos sabem bem o tipo de adversário que vão encontrar na partida de amanhã. A Ponte é uma equipe muito traiçoeira, uma equipe que se prepara para receber no seu campo de defesa e tem um contra-ataque com uma velocidade muito forte. Luca, Emerson, são jogadores
com um potencial de definição muito bons. E isso daí é natural que desequilibre. O Emerson merece sim uma atenção, Luca merece sim uma atenção, a equipe da Ponte num todo. Lembrando que o São Paulo está com apenas 23 pontos no campeonato, 2 a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Um bom resultado amanhã contra a Ponte, portanto, será crucial nesta recuperação tricolor no Campeonato Nacional. Do CCT da Barra Funda, Marina Paniza para o Gazeta Esportiva. Bom, São Paulo, claro, obviamente é favorito jogando em casa, né? A questão... favorito. Você olha no papel, o time do São Paulo é favorito. A questão é que dentro de campo o time não tem correspondido a essa expectativa. Não sei por quê. A questão é que dentro de campo esse time não está correspondendo à expectativa. Não é um time confiável. Né? Acho que muito pela própria situação que vive, pela pressão, pela ansiedade de deixar a zona do rebaixamento. São Paulo é penúltimo colocado, gente. Sabe? E é aquele jogo de 6 pontos. Né? A Ponte também está ameaçada. E aí o Dorival falou do potencial de definição da Ponte no contra-ataque. É verdade, o Luca, um dos artilheiros do campeonato. Né? Tem o Emerson, que é experiente. O São Paulo não pode se cuidar. E se apresentar os problemas defensivos, corre o risco de perder o jogo sim. E o Cueva aí no detalhe. Está em questão, meio barrado no São Paulo, mas ele fez uma baita rodada pelas eliminatórias. Não, quer dizer, não sei se é o caminho deixá-lo no banco. Mas é uma opção do Dorival. De repente ele acha que assim ele vai mexer com o brilho do Cueva. Mas para quem jogou por uma eliminatória de Copa do Mundo, ficar no banco, eu acho que nem sei se vai surtir o efeito desejado. Vamos voltar àquele negócio do vaso quebrado. Eu acho que o Cueva e o São Paulo, o vaso é um vaso que está quebrando, né? Trincou. Não chegou a quebrar, não precisou colar ainda, mas está trincado. Sabe como é que é? O cara não traiu a mulher, mas deu um beijo na melhor amiga dela. Nossa Senhora. Trincou o vaso porque a melhor amiga dela correu para a mulher e falou, olha, beijei seu marido. Mas vocês transaram? Não transamos. Mas beijei seu marido. Aí ela, então trincou o vaso. Trincou o vaso. Está trincado. Outra coisa. Você dá risada, mas é verdade, aconteceu isso aí algumas vezes, em certas ocasiões, dos amigos que eu conheço. E a mulher não encarou traição, tá? Exatamente. E outra coisa... Só trincou o vaso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que eu olho para o jogador de São Paulo, sabe do que eu me lembro? Daqueles domador de leão que entram na jaula com 5, 6 leão. Sim. Só que os 5, 6 leão, todo jogo do São Paulo, esses caras entram em campo como se estivessem entrando numa jaula de um leão. Faminto. Olha a cara dos caras. Os caras estão apavorados. Eles precisam dar um jeito de ganhar amanhã. Mas não tem como. Nem que seja 0-0. Tem que dar São Paulo. E a Ponte também está numa situação ruim. Então, o Sheik está com cara de que vai aprontar. Vamos lá, voltamos a falar do clássico entre Santos e Corinthians. O técnico Levir Coupe ganhou um problema de última hora nessa sexta-feira. A reportagem é de Fernando Gavini. O Santos ganhou um desfalque de última hora para o clássico de domingo contra o Corinthians na Vila Belmiro. O atacante Nilmar, que ficaria no banco de reservas, apareceu ontem aqui no CT Repelé com conjuntivite. E além de não enfrentar o Corinthians, provavelmente ficará de fora também da viagem para o Equador, onde o Santos enfrenta na quarta-feira o Barcelona de Guayaquil pela Copa Libertadores da América. No time titular, o desfalque é David Braz, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem deve entrar em seu lugar é Gustavo Henrique, mas Levir Coupe não quis confirmar a escalação. Eu fiquei impressionado com a zaga do Santos, por exemplo. Sabe, raro assim num time ter vários jogadores com muita qualidade. É muito difícil escalar a zaga do Santos. Então, nós temos 6 jogadores de ótimo nível. Então, aqui não tem a menor preocupação, é só fazer o sorteio e escalar. Se a defesa deixa Levir Coupe tranquilo, mesmo não se pode dizer do ataque. Nas últimas 4 partidas, em que o Peixe empatou 4 vezes, o Santos marcou apenas 1 gol. Por conta disso, muito do trabalho feito nessas 2 semanas sem jogos do Campeonato Brasileiro foi cuidar das finalizações da equipe santista. Nós treinamos as coisas que nós vimos que estão faltando, né? É sempre um aperfeiçoamento, assim, a finalização,
os cruzamentos, os cabeceios, chutes, enfim. O clássico deste domingo contra o Corinthians é importante para o Santos por 2 motivos. O primeiro é que uma vitória embala o time para jogar a Libertadores. E o segundo é que pode reduzir a diferença de 12 para 9 pontos e recolocar o Peixe na briga pelo título. Você falou uma coisa certa, o espírito tem que ser esse, o espírito de vitória, né? Agora, a matemática, todo mundo sabe o que fazer, sabe? A matemática, cada um pensa de uma maneira. Mas eu acho que o mais importante é você levar o espírito de vitória. E isso aqui vai conduzir o time a alguma possibilidade. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Corinthians. Confira. É isso, Paulinha. O Corinthians treinou há pouco aqui no CT Dr. Joaquim Grava, praticamente o último trabalho, ou trabalho a pronto, para o clássico de domingo contra o Santos na Vila Belmiro. É confronto direto na briga pelo título. É verdade que o Corinthians tem uma boa vantagem, uma larga vantagem em relação ao Santos, já são 12 pontos. E claro, vencendo a equipe santista, o Corinthians praticamente tira o Peixe da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E na atividade de hoje à tarde, diferentemente do que foi toda semana, quando o Corinthians já tinha praticamente o time titular escalado com a volta de todos os seus titulares, uma notícia que preocupou muito. Nós temos as imagens aqui, mostramos a saída do Guilherme Arana do treinamento. O Guilherme Arana está se recuperando de uma lesão muscular, treinou bem durante a semana, mas hoje ele não foi até o final da atividade. E eu perguntei para o Carille se ele já está fora do clássico, o que realmente aconteceu com o Arana, e o técnico do Corinthians nos respondeu assim. Vamos aguardar até amanhã. Ontem ele treinou muito bem, não sentiu nada. Achamos que é a fibrose que incomodou um pouco. Mas vamos esperar amanhã até para definir. E se o Arana não jogar, quem joga é o Marcial. O Marcial já era para ter tido a oportunidade há muito tempo. Por um problema que todos vocês sabem, tivemos que atrasar. Hoje está tudo certo. Tem trabalhado, fez bons jogos no início do ano nessa posição e por isso a oportunidade agora. Bom, o Corinthians tem o Santos, mas claro, fica de olho no Grêmio, porque o Corinthians, que já teve 12 pontos, depois daquela vitória contra o Palmeiras, é verdade que o Grêmio ainda não tinha jogado naquela rodada, mas o Corinthians chegou a abrir 12 pontos de vantagem para o segundo colocado. Essa vantagem hoje é de 7 pontos e ela pode cair até para 4, desde que o Grêmio vença o Vasco sábado em São Januário com portões fechados e o Corinthians perca para o Santos. Já foi 12, já foi 6, já foi 1, já não fomos o primeiro no início, enfim. Só sei que a gente tem que estar muito feliz com esse nosso momento, apesar dos 2 resultados aí, não foi o que a gente esperava, mas todos queriam estar a 7 pontos no início de Campeonato Brasileiro à frente. O time tem esta dúvida entre o Guilherme Arana ou o Marcial. O Marcial, que não joga desde março, será improvisado pela lateral esquerda caso o Arana não tenha condições de atuar. Além do Arana, o Jô, o Balbuena e o Romero estão à disposição. Esses 3 jogadores têm volta assegurada, salvo algum problema no treinamento de amanhã. E o Corinthians provável para o clássico de domingo é esse. Confira. Cássio no gol. Fagner, Pablo, Balbuena, e aí a dúvida entre Guilherme Arana ou Marcial pela lateral esquerda. No meio-campo, Gabriel, Maicon, Jadson e Rodriguinho. No ataque, Romero e Jô. Técnico, Fábio Carille. Fica à vontade. Olha que música maravilhosa, devia deixar de fundo, né? Mas eu vou falar uma coisa para você. Evidentemente que o Corinthians agora vai ter o time a ser batido, né, como a gente estava falando, e todo mundo agora vai querer ganhar do Corinthians. Então o Corinthians tem que botar isso na cabeça. Jogadores que tiveram um pouco de folga, que surpreenderam. O Corinthians foi uma surpresa. Sabe aquele ataque guerrilheiro, de repente? Aí os caras pegam, dominam o país. Aí um olha para o outro e fala, ué, estamos no governo? O que nós vamos fazer? Aí fica agora, vamos ter que organizar o governo. Agora é duro manter a liderança. Uma vez o Beto Rivera, eu encontrei com ele, ele falou assim para mim, Chico, a Gazeta está em primeiro lugar. Eu falei, pô, parabéns, me dá um abraço, vamos tomar um negócio. Ele falou assim, vamos, mas eu estou preocupado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque é duro manter o primeiro lugar. É mais difícil, chegar no primeiro lugar é fácil. O problema é vocês mantê-la no primeiro lugar. E aí o Beto ficou, 5º, 4º, 3º, 1º, 5º, 4º, 3º, 1º, mas ficou. A Gazeta hoje, a Rádio Gazeta, para quem não sabe, a FM é uma das mais ouvidas no estado, né, no Brasil. Então, quer dizer que... mas as palavras do Beto me vêm na cabeça nessas horas.
Porque é verdade. O duro não é chegar em primeiro lugar, Celso. O duro é você manter o primeiro lugar. E agora o Corinthians vai ter que manter o primeiro lugar. Agora, vamos ver até onde esse grupo tem força para isso. O Corinthians foi uma surpresa, fez um primeiro turno realmente fora do comum, absurdo, a campanha do Corinthians foi um absurdo. Agora, também foi uma surpresa. É Santista, viu? Só para falar. Santista, né? Mas aí também, aliás, abraço para o Beto e para outro Santista também, o BJ, que nos acompanha hoje aqui no Gazeta Esportivo. A questão é que foi surpresa também perder para Vitória e para Atlético Goianiense em casa. Talvez mais surpreendente ainda do que a campanha que o Corinthians fez no primeiro turno foi perder para esses times em casa. São duas cacetadas logo no segundo Vitória turno. E Atlético Goianiense, dois times que estão aí para cair. O Vitória já saiu da zona de rebaixamento, mas o Atlético Goianiense continua lá, em último lugar. Mas pode voltar também, né? Não, pode, mas enfim, é inexplicável. Um time que venceu o Grêmio fora, Palmeiras fora, Fluminense fora, Atlético Mineiro fora. Quer dizer, tem uma campanha, um retrospecto fora de casa muito bom, em casa tem vacilado. Ainda assim, é que a gente não sabe como esse Corinthians... essas derrotas vieram depois de uma pausa também, né? Também. Então, eu não sei... Essa pausa poderia ser boa para recuperar o Arana, por exemplo. E aí o Arana deixa o treino e é dúvida. Pois é, então, que é um dos principais jogadores desse esquema do Corinthians. Eu não jogaria com o jogador machucado. Não se entra em campo com o jogador machucado. Se ele não tiver 100%, então não joga. Bota qualquer outro lá. Até eu entro se precisar. Entra todo mundo, até o Celso Cardoso, que nem corintiano é, mas entra. Então entra. Jogaria? Eu jogaria. Pagando bem, que mal tem. Quem não quer vestir a camisa? Eu não quero nada, eu jogo de graça. Agora, o problema não é jogar com o jogador machucado. Isso aí que está errado. Vamos lá, fim da nossa enquete. Vamos ver o que o pessoal de casa respondeu. A pergunta de hoje era para saber qual será o resultado do clássico entre Santos e Corinthians. Deu que... Olha... Santos, 79,2%. Exatamente. Empate 0,8%, Corinthians só 20%. Então o povo está com o Santos é o favorito. Santos é o favorito. Para sua felicidade, Chico. Para minha felicidade não, para a felicidade do Gamberini, né, que torce para o Santos. Agora, isso aí é a voz do povo, não o jogo, né? Vamos ver no jogo. Gente, o programa fica por aqui, mas nós voltamos domingo, ao vivo, a partir das 9 da noite, no Mesa Redonda. O Chico vai estar lá comigo. E é isso. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Paulinha. Gazeta Esportiva na segunda, 7.